Oi pessoal, aqui é o Leandro Costa começando. A nossa live de terça-feira, de toda terça à noite. Primeiro momento, vou fazer um breve comentário sobre a live do presidente. A entrevista do presidente no Jornal Nacional. Sobre como eu entendo que foi o resultado dessa entrevista. E, num primeiro momento, falarei sobre o presidente, depois vou falar sobre a questão da Globo. Em relação ao presidente, né? O presidente ele se mostrou bem preparado para isso, a gente já sabe que ele é. Ele veio com as respostas já bem pontuais e ainda fez o truque da mão, né? Que foi genial. Ele colocou aí algumas palavras que as pessoas acharam que era uma cola e ele deixou aquilo aparecer de relance. Então, o presidente precisou levar uma cola na entrevista, que era tudo que queriam para dizer que ele não estava preparado, enfim. E ele acaba fazendo com que as pessoas procurem por termos os quais ele queria, assuntos que ele queria tocar e que ele sabia que a Globo fugiria. Né? Não fariam perguntas, não dariam oportunidade dele falar. Então, aquilo ali foi uma manobra genial. Para quem acha que ele não tem... ele é despreparado, ele é isso, aquilo, ele é bronco. Não, ele é extremamente inteligente a ponto de fazer isso daí. E pegou, digamos assim, o pessoal desprevenido, né? A oposição sistemática que ele tem desprevenido. E aí falar em oposição sistemática, falar sobre a questão da Globo, que transformou a entrevista em somente um ataque desequilibrado, algo totalmente perdido. A respeito do áudio, o áudio tá ok? Que houve um comentário reclamando do áudio. Deixa eu escrever aqui. Se nós temos problemas do áudio. Responderam ali, ó. A Daniele respondeu, tá ok sim. Então o problema deve ser só para a pessoa que... Fátima, né, que reclamou. Eu vou dar um tempinho aqui só para ela estabilizar ali. Eu vou voltar ao que eu estava falando, né, a questão do presidente. Então, o que aconteceu? O presidente ele fez essa questão da mão, que foi genial, e ele foi simplesmente ali alvo de um ataque desesperado da Rede Globo, onde eles vão para tentam deboche e tal, N coisas. Mas algo que eu venho dizendo há muito tempo, mas quando ele é questionado sobre o Centrão, ele dá a melhor resposta ali, né? E ele coloca realmente o Bonner no lugar dele, que ele fala, então você tá me instigando a ser um ditador? E eu falo isso há muito tempo. Quem negociou com o Centrão foi o povo ao eleger deputados do Centrão, senadores do Centrão. O presidente, para respeitar a democracia, respeita a vontade do povo. E aí, ali, eles ficam ainda mais tontos. Deixou claro que a Globo tá... assim, ninguém tem dúvida da parcialidade da Rede Globo, mas ali ela não fez a menor questão de esconder. E por falar em parcialidade, a revista Piauí, que é ligada ao grupo Folha, esses grupos que não escondem mais, né, que hoje é um consórcio de notícias, ou seja, eles abertamente dizem, nós criamos um cartel, que o termo é esse, cartel de imprensa, e queremos calar qualquer um outro. E por isso eles fazem um amplo combate aos comunicadores independentes, ou seja, aquele youtuber que trata de determinado assunto. Atacando também qualquer mídia que não queira fazer parte desse cartel. Isso quer dizer, já houve ataque de uma checadora à Revista Oeste, e agora foi uma coisa descarada contra a Jovem Pan,
Ou seja, se você não faz parte do cartel, você vai ser atacado. E com um nível bem baixo mesmo. Sendo que chega a ser delirante, porque fala em os temas que a determinada a Jovem Pan trata com mais frequência. Ou seja, é uma análise bem asquerosa até, né? Mas fica aí a evidência, porque é isso que é importante analisar, como ficou gritante que esse consórcio de mídia, esse cartel de mídia, ele só quer de novo a hegemonia da comunicação. Por quê? A capacidade que uma mídia tem em convencer o seu espectador é justamente a força que ela tem. Ou seja, como uma empresa de comunicação consegue ter poder? É justamente a capacidade dela de convencer. E ela faz isso. Eles demonstraram isso, é por isso esses ataques. Os ataques ao presidente, pelo visto, não funcionaram. Ficou evidente a tendência da Globo, que todos nós já sabíamos, mas eles parecem ter perdido literalmente o controle durante essa entrevista. Então, eu acho que o saldo foi bem positivo. O presidente aproveita as oportunidades que tem, como foi aquele caso das lives, seja do Flow, seja do Cara Tapa. Ele aproveita as oportunidades que tem para abrir para um público que normalmente não o acompanha, que se deixa levar por narrativas, e ele vai lá e consegue explicar os posicionamentos dele. Tá? Então, sobre a questão do presidente, eu achei que ele foi muito bem, que a Globo foi simplesmente exposta, e isso a gente já sabia que ela ia fazer. E, no geral, a entrevista foi nesse sentido. Eu espero que as outras também sejam. E outro ponto que eu achei legal foi quando ele falou assim, já acabou? Porque ele ainda tinha muita coisa ainda para atropelar a Globo. Porque, de fato, há um declínio desse tipo de visão. Porque, até escrever aqui, vai demonstrar a derrocada da esquerda no Brasil. Justamente porque a esquerda ela trabalha com a mentira. E para ter mentira, eu não posso ter ninguém contando a verdade. Por isso é necessário calar o outro lado. Porque se eu tenho um diálogo, você pode me desmentir. Se eu tenho um monólogo, só eu falo e as pessoas vão simplesmente recebendo essa informação. É o que falam da questão da espiral do silêncio. Você pode não concordar, mas você acha que você é o único. E aí você acaba guardando a tua opinião para você. Quando você vê que outras pessoas concordam contigo, há uma tendência natural em você começar a falar o que você pensa. Isso é muito importante. E a mídia independente, né, o pessoal que faz comunicação por sua própria conta, as pequenas empresas de comunicação que não fazem parte desse consórcio, que eu prefiro chamar de cartel de mídia, esse tipo de mídia, essa mídia realmente livre, ela está permitindo as pessoas acessarem outras fontes. Então a gente descobre que fogo na Amazônia acontece todo ano, a gente descobre que está tendo queimada na França, a gente começa a ver que existe muito além daquilo que a imprensa sempre noticiou. Tá? E aí eu quero falar de um outro tema. Um tema que eu tenho observado cada vez mais de perto, desde que eu comecei a me interessar por esse fator, que é a questão do narcossocialismo. Né? Eu tenho falado muito sobre isso, já fiz palestras sobre isso, e eu costumo trazer essa visão que eu acho que ainda está muito rasa, que ainda não há um aprofundamento. A questão do narcossocialismo é o seguinte: o crime organizado no Brasil, e o crime organizado existe em qualquer lugar do mundo, porque você junta um grupo, ele faz uma quadrilha, ele cria uma máfia, uma coisa desse tipo. Tá aí a máfia, tá aí as antigas organizações. Aqui no Rio de Janeiro tinham os chefes da contravenção, isso sempre foi crime organizado. Porém, a guerrilha socialista, ao fracassar, né, ou pelo menos ter uma grande dificuldade em seus membros enfrentarem, né, o governo à época, que foi chamado a assumir o poder, que era o regime militar, justamente para colocar um freio na escalada comunista. Eles acabam se valendo da violência, da guerrilha, e a gente tem aí até o manual de guerrilha, né, do Marighella,
que é justamente para ensinar novos guerrilheiros. E com aquele ocorrido, né, no presídio Cândido Mendes a princípio, mas quando você coloca presos que são guerrilheiros, que têm uma ideologia, junto com o marginal comum, que eles chamam, né, foi o Marx que botou esse nome, não sou eu que estou inventando, de lumpen proletário, o que acontece? O lumpen proletário, aquele marginal, principalmente o criminoso comum, o ladrão, né, o assassino, o estuprador, esse tipo de gente, quando você coloca ele junto com guerrilheiros, ele começa a ser pautado ideologicamente. E aí a gente tem a ascensão aí da Falange, depois Comando Vermelho. Esse vermelho, eu sempre alerto, não é de sangue, é de socialismo. Ele tem toda uma doutrina socialista, inclusive com os justiçamentos que eles chamam de Tribunal do Tráfico, esse tipo de coisa. E eu já venho falando disso. A questão de que o nosso maior problema da violência é também o socialismo. A degradação cultural é problema socialista, a questão econômica e também a questão da violência. Por isso eu sempre explico, se você libera a droga, não vai adiantar em nada, porque eles vão procurar outras fontes de renda, ainda que a droga não existisse, eles procurariam outras fontes de renda. Só que eu venho já procurando uma resposta, né, de um único detalhe. Porque eu falo, ele já tem essa força. Agora, com a proibição recente da polícia operar, né, fazer operações nas comunidades, eles estão ainda mais fortalecidos. Então você tem arma, munição, droga, e você tem ali toda uma massa criminosa que pode ser usada contra a população, em caso, inclusive, de uma comoção maior, né, uma convulsão social maior. E aí a gente tem a questão da ligação cultural, que a cultura do crime organizado está cada vez mais pulverizada na sociedade comum, ou seja, normal ver o cara segurando o fuzil, cantando funk, e outro dia ele está ali no meio de um programa de auditório cantando o funk, tirando uma coisa ou outra da letra, né? Uma versão permitida. Então isso aí já ficou uma coisa normalizada, a cultura do crime já ficou normalizada. A guerrilha já está normalizada. Nós já temos esse problema. E aí, o que nós temos como um resultado perigoso? Resultado extremamente perigoso. Essa guerrilha narcossocialista, ela pode ser usada contra a população. Ela pode ser usada para aumentar a visão caótica da coisa. E quando nós estamos no estado de caos, a gente acaba aceitando medidas totalitárias. O que eu quero dizer com isso? Quando as pessoas entraram em alerta pela pandemia, e se criou aquele caos todo, as pessoas aceitavam qualquer coisa. Grande parte das pessoas aceitavam qualquer coisa. Então tudo bem restringir direito, tudo bem fechar comércio, tudo bem prender as pessoas que estavam andando na rua sem máscara, ainda que não tivesse uma explicação plausível. Até hoje não tem, até porque realmente provou-se ineficaz. Mas o isolamento permitiu abusos, e abusos aplaudidos por grande parte da população. Pessoas denunciavam aqueles que não cumpriam as medidas. Ou seja, a pessoa ligava para a polícia para falar que os vizinhos dele estavam fazendo uma reunião de aniversário com 10 pessoas. Isso acontecia. Que as pessoas estavam reunidas numa loja, denunciavam. Ou seja, bem no sistema socialista ou até nazista, onde o próprio cidadão vira um fiscal do Estado contra o outro cidadão. E esse é o problema quando a gente entra num estado de caos. Só que aí eu me perguntava o seguinte, onde está o gatilho? Onde está o gatilho? Como a esquerda irá acionar essas forças criminosas, essas milícias paramilitares, esses narcotraficantes, contra o povo se necessário? Como ela vai fazer isso? E eu estava querendo entender isso. Eu sei que muitas ONGs acabam por entrar nas comunidades, acabam tendo uma proximidade, alguns órgãos acabam tendo proximidade, e eu pensava que esse seria o sistema. Mas para ver isso acontecer, teria que ser um comando pontual direto, ao qual o criminoso provavelmente não obedeceria. Porque ele está lá com os vieses, né? Ele está enviesado, ele está com a visão ideológica de esquerda, progressista, socialista, guerrilheiro, lutando contra uma classe que ele acredita explorá-lo, que é o que ele chama de povo do asfalto. Então ele está com todos os elementos estão ali para ser uma massa de manobra numa revolução armada contra a sociedade.
Todos esses elementos estão ali presentes. E a minha pergunta é, como acionar? Porque não existe um comando direto. Não tem um cara que na esquerda que possa dizer abertamente, ó, eu sou o seu chefe, faça. Isso não vai acontecer dessa forma. Então, eu me perguntava isso. Existe um gatilho para ligar esse rolo compressor, ou seja, para acionar o crime organizado contra o cidadão. E, recentemente, nós vemos a questão da permissão, né? Digamos assim, eu não vou falar que é legalização, mas é a permissão, porque é a proibição de prender o criminoso, os furtos de valor pequeno lá na Califórnia. E isso gerou ondas de saque, isso gerou inúmeros casos de furto. E agora, recentemente eu estava assistindo uma matéria no canal Ancapso, né? E ele fala sobre o flash mob do crime, eu vou chamar assim. Onde as pessoas marcam aquilo que era chamado de flash mob, vamos nos encontrar numa loja, vamos nos encontrar num local, que antes era uma coisa para evento cultural, ia lá para cantar, para dançar, coisas desse tipo. E eles agora marcam por grupos na internet, por talvez páginas de redes sociais, um local para saquear. Ou seja, vamos até tal lugar e vamos saquear. E aí a gente liga uma coisa a outra, porque com essa descriminalização do furto, vamos lá, vamos saquear. E as pessoas vão. Entre toda aquela multoeira de gente ali, vai ter um ou outro, dependendo, que está armado. E se você reagir, aí de você. A prática vai começando a ser naturalizada, então os saques serão naturalizados. É o que vai acontecer, é o que já acontece na Califórnia. Os saques são naturalizados e agora eles estão sendo coordenados. Ou seja, imagine que em grupos você consegue coordenar esses saques. Ou seja, as pessoas agora podem ter como entrar nesse grupo para coordenar ataques à população em geral. E aí a gente pode tirar outras questões, como os rolezinhos, que as pessoas iam para o shopping só para causar ali um tumulto e sequer furtavam. Tudo bem. Temos a questão da Argentina, Venezuela, onde vai naturalmente acontecer saques, porque as pessoas estão ali desesperadas. E esses saques vão falir empresas. Empresas falindo, mais desempregados, mais pessoas que, na mente do esquerdista, né, por estar na condição de pobreza, tornar-se-á criminoso. Então ele já começa a entender que mais pessoas dispostas a saquear. E aí você põe meia dúzia de criminosos armados, você vai começar a ter uma massa praticando crimes protegida ou coordenada por essas organizações criminosas, que acabam sofrendo a influência de quem ali, nesses grupos, consegue entrar e, digamos assim, mandar esses comandos. Qual é o raciocínio? Eu não preciso saquear, eu não preciso quebrar, eu não preciso pegar em arma para lutar contra a sociedade. Eu posso, como membro de um grupo desse, instigar que eles o façam. Agora imagine uma pessoa ligada aos movimentos mais radicais da esquerda, e a gente sabe que eles são ávidos por violência, seja Black Lives Matter, Antifa, são pessoas que estão dispostas a agredir por visões políticas, por mais que o cara fale, é fascista, e ninguém gosta de fascista. Fascista de verdade, são eles, né? Então nós não gostamos de fascista. Mas não é porque uma pessoa se declara fascista que eu vou espancá-la. Por exemplo, teve um caso agora de uma atriz que teria a filha sofrido racismo e ela agrediu outra pessoa. Ela não chamou a polícia. Olha que eles são todos a favor do desarmamento. Mas ela não chamou a polícia. Ela agrediu. Se depois chamou a polícia, ela já tinha agredido. Ou seja, vamos fazer o reflexo. Estou justificando a agressão. E a gente sabe que nem tudo que eles pintam é racismo, nem tudo que eles... Não estou dizendo que seja o caso. Nem tudo que eles pintam é fascismo, até porque eles nem sabem o que é fascismo. Então eles justificam agressões. E aí imagine que nós temos essa justificativa de agressão, que é falar, ele é do asfalto, eu sou do morro, eu tenho que fazer essa justiça social. Isso já é um jargão que está acontecendo na Califórnia, ou seja, estou saqueando lojas porque eles exploram o trabalho, eles podem, aquela máxima, né? Vai roubar um banco, um carro que tem seguro, que não tem problema. Tem sim, não é teu, você não pode roubar. E o roubo, ele implica um momento de violência onde qualquer reação, suposta reação, pode custar a vida da vítima. Então não tem justificativa para isso. Porém, eles vão se justificando.
Todo mundo lembra da antiga, que foi candidata aqui ao governo do Rio de Janeiro, falando que via sentido no assalto, né? Eu quero alguma coisa porque fui instigado, não tenho como ter e vou pegar a força. E é o que eu falo, essa justificativa dela justifica qualquer crime, até os mais absurdos. Porque se você deseja alguém que não é recíproco, ela acaba, você pode pegar força, né? Ou seja, na visão dela, qualquer crime é justificado, porque o teu desejo está acima de tudo. Então a gente tem que ter esse cuidado. Só que as pessoas estão bestializadas e falam, o cara tem uma loja, tem uma empresa, eu posso saquear. E vai fazer. Só que eu pego ligado ao movimento e instigo, façam isso em tal lugar. Ou seja, olha o perigo que a gente pode enfrentar. Nós, aqui no Rio de Janeiro, temos vários pontos controlados pelo crime organizado. Um crime organizado muito bem armado. Agora, mais ainda, com essa dificuldade de operar em favela. E aí, já existe um projeto de lei, de autoria da extrema esquerda, que busca, digamos aí, descriminalizar, mas tirar a punição do furto de menor valor. Ou seja, o que foi feito na Califórnia ser internalizado para cá. E aí eu descriminalizo pequenos furtos. Ou seja, tudo bem se você entra numa loja e saqueia, porque você está levando pouca coisa. Só que nós temos uma força de guerrilha gigantesca. Se essas pessoas começam a fazer flash mob do crime, se reunir para promover saques, e ainda temos essa galera armada, nós vamos ter algo desproporcional, ainda pior do que está acontecendo na Califórnia. E aí, basta um ativista entrar nesses grupos para, dali, coordenar ações. Façam em tal lugar, façam em tal lugar, façam em tal lugar. Nós estamos diante de uma questão extremamente caótica. E tá aí o gatilho que a esquerda hoje está desenvolvendo na Califórnia, e a gente sabe que aquilo é um experimento, para espalhar para outros cantos, para depois implementar em qualquer lugar. Um país que tem uma guerrilha, que tem um crime organizado fortíssimo e com viés ideológico, que trata com uma relação de justiça social, estou fazendo justiça, né? A própria violência. Agora imagine o que esse país vai passar em caso de uma ruptura dessa forma. Ou seja, só para fazer essa alusão, saques não sendo coibidos, o crime organizado por trás disso e pessoas articulando isso através de um sistema. Ou seja, instigando essa prática. Assim como é Antifa, como eram Black Blocs, como é N outras coisas, muitas vezes financiado por fora. Nós sabemos que nós temos aí Black Lives Matter aí usando, né, esse tipo de coisa. Então, imagine isso. Ou seja, lendo aqui, o teto lá é de $950, o que é muita coisa para um furto. É muita coisa, não é necessidade. Embora eu acho que a necessidade não justifica isso. Enfim, aqui não foi estabelecido. Mas ainda que fosse, sei lá, R$400, muita coisa poderia ser furtada até esse valor. E não poderia coibir. Só que daqui a pouco tá entrando o cara com um fuzil. Por quê? Porque ele tá vendo que o saque está sendo feito. Num primeiro momento, ele mesmo vai sem fuzil. Mas depois ele vai se sentir nessa condição. E isso vai quebrar muita gente. Um segurança vai reagir como? Com tantas armas disponíveis. Imagine o segurança, ele vai reagir como? Se o segurança já tem dificuldade de ter uma arma hoje razoável, ele vai pegar aquele 38 e vai reagir contra uma turba, sabendo que ali podem ter pistolas e dependendo pode ser chamado um fuzil para dar garantia ao ato. E essas pessoas vão se coordenando. Teve um tempo atrás uma greve no Espírito Santo que a coisa se tornou caótica. Saques e mais saques e mais saques. Aqui não chegou a acontecer. Mas já aconteceram muitos saques numa paralisação da Polícia Militar do Espírito Santo. Agora imagine isso aqui. Uma questão caótica, orquestrada, envolvendo a narco-guerrilha, que é socialista,
essa galera que está perdida, que se deixa levar pelo oba-oba, que imita práticas ainda que nocivas lá de fora, vê, não, agora tá na moda uma coisa que é nocivo, baleia azul, e ele vai e tenta. Perdido, sem nenhum freio moral e ainda assim sem punição. Ou seja, uma explosão perfeita. Com o tempo, coordenação. Claro que para eles haverá segurança. Para as autoridades, principalmente de esquerda, haverá segurança. Contra eles você não pode fazer. Para eles vai ter proteção. Mas, e para o cidadão, que vai ter que andar na rua nesses momentos? Nós estaremos num momento de caos. E é justamente nesse momento de caos, e é aí que fica o meu alerta, que as pessoas vão clamar por uma solução radical, ou seja, por uma revolução. Todo mundo vai querer um Estado autoritário para combater esse tipo de caos, como muita gente aceitou um Estado extremamente autoritário para combater a pandemia. E olha o que aconteceu. O Estado foi muito além, prendeu, multou, fechou comércio. Agora vamos para os países vizinhos, Argentina. As pessoas queriam, a grande parte, claro, enganada pela mídia, quis. E aí o autoritarismo do governo argentino, o que aconteceu? E, entre outros governos. Teve muito governo que estava prendendo literalmente os outros em casa, não deixando sair do país, não deixando circular, não deixando trabalhar. Aqui o nosso governo federal foi contra. Mas graças aos juízes, governos estaduais, juízes que eu digo Supremo mesmo, governos estaduais, que nesse caso foi, e municipais, tiveram a liberdade de trancar. Para minha sorte aqui, para a sorte do Rio de Janeiro, o governador nosso caiu rápido e isso reduziu muito, porque o vice, ao assumir, não quis continuar com essas medidas, deixou na mão de prefeituras. Muitas não quiseram tocar determinadas medidas. Agora, São Paulo, a coisa foi diferente. No Rio Grande do Sul, teve gôndola sendo fechada. Ou seja, quando a pessoa entra num estado de caos, ou seja, está num poço, se vendo afogada, ela aceita qualquer coisa. Vou fazer aqui uma comparação a uma revista em quadrinhos da década aí de 90, que depois até teve um filme, para quem quiser ver. O filme não é nem muito bom não, que é Spawn, uma coisa assim. Nessa revista, ele é morto e ele vai queimando, pro inferno, porque ele era um agente ele era um agente secreto que matava, enfim. E aí ele vai queimando pro inferno. E aí o demônio oferece para ele um acordo para ele voltar à vida. E ele aceita. Só que ele não lê as pequenas linhas, então ele volta escravo do demônio, ele volta com a vida toda arrasada, E o que eu quero dizer com isso? Ali no momento de desespero, ele aceitou qualquer acordo. Porque ele estava morrendo. Então ele aceita qualquer acordo. É justamente isso. Quando a esquerda leva as pessoas a desespero, elas aceitam qualquer coisa. Por exemplo, a Argentina está quebrada. Então o argentino vai aceitar desmandos. Ele vai aceitar, por exemplo, que a China comece a comprar um monte de fazenda lá. E daqui a pouco seja dona de tudo. Ele vai aceitar esse tipo de coisa. Então, quando a violência tiver uma escalada, e eu espero que não tenha, mas se a violência tiver uma escalada gigantesca, as pessoas vão entrar num desespero tanto que vão aceitar qualquer coisa, inclusive uma polícia, uma força autoritária, capaz de calar, de entrar com o pé na porta na tua casa, leis que permitam isso, porque no momento de desespero, o único jeito é permitir que o Estado abuse para garantir os nossos direitos. E aí, hoje nós temos um presidente que é contra, mas muitos com certeza vão abusar. Muitos com toda certeza vão avançar no autoritarismo. E isso é um perigo gigantesco. Ou seja, quando o caos vem à tona, e é por isso que a esquerda, ela propositalmente, vamos parar com a ilusão, que a gente vê as pessoas com aquela ilusão de a esquerda erra na economia, a esquerda está falindo porque ela não sabe gerir a economia. Não. Parem com essa ilusão. Isso é uma ilusão. Eles já aprenderam com escola austríaca e tal, eles podem ler e aprender. Eles não querem isso. Por quê? Se o cara ele partir da premissa que tudo está
bem, ele não vai aceitar uma revolução. É por isso que do proletário eles migraram para o lumpenproletário, ou seja, para as classes marginalizadas. Eu não vou partir para a revolução se eu estou vivendo num mundo relativamente razoável. Então qual é a lógica? Eu preciso do caos. Ou seja, porque alguém morrendo de fome, vendo seu filho morrer de fome, ele, de forma desesperada, ele aceita qualquer coisa. Alguém aí vendo, né, as pessoas morrendo sem respirar, entra em desespero e aceita qualquer coisa. Aceita a 5ª dose, 8ª dose. Aceita continuar de máscara, sozinho dentro do carro de máscara. Aceita. Por que a pessoa aceita? Desespero. A melhor forma de você fazer alguém aceitar qualquer coisa é colocar medo. E é só olhar para o Rio de Janeiro. As pessoas não têm medo de andar no Rio de Janeiro? Essa escalada violenta é justamente isso. É uma forma de colocar as pessoas com tanto medo que elas vão aceitar qualquer medida autoritária. E aí nós vamos falar, dane-se o devido processo legal, dane-se a defesa, dane-se isso. Eu quero que resolva essa questão da violência. Mas é uma questão que eles mesmos criaram, que eles mesmos alimentaram. Que são eles que produziram, que estão produzindo, que estão alimentando e que a coisa vai tomando cada vez uma proporção mais dramática. Cada vez mais dramático. E se nós fizermos essa análise da questão da guerrilha no México, da guerrilha na Venezuela, da guerrilha no Brasil, e nós fizermos a análise com o que está acontecendo na Califórnia, furto permitido, os arrastões que vai levar esses criminosos bem armados para a rua, nós vamos concluir simples. Eles montaram um cenário onde eu tenho uma massa, eu tenho uma tropa disposta a lutar, a atacar. Eu tenho essa tropa bem armada. Essa tropa criou, ojeriza ódio ao povo comum. Eles se consideram pessoas que estão lutando por uma espécie de justiça. É só ver os cânticos deles e tal. E eles acham que estão reagindo a uma injustiça social. Eles consideram que eles, no morro, sempre foram oprimidos pelo asfalto, ou seja, a relação oprimido-opressor, que sempre é colocada pela esquerda, para virar uns contra outros, ou, como eles falam, né, nós contra eles. E eles alimentam isso. Agora, descriminalizando, eles vão dizer o quê? Cara, tudo pertence à classe operária, então ela pode tomar força. Ou seja, eu posso tomar a fazenda daquele fazendeiro porque tudo pertence à classe operária. Eu posso tomar a fábrica do dono porque tudo pertence à classe operária. Ainda que a gente fuzile alguém para isso, que é isso que eles fazem, né, em regra. Então, na prática, o que a esquerda criou? Ela criou um exército disposto a lutar para ela. Ela só precisava de um gatilho para acionar. E qual é esse gatilho? Vamos liberar pequenos furtos, vamos criar um caos. Quando esse caos tiver tomado tudo, e não adianta falar a redação da lei daqui é diferente da lei de lá da Califórnia. Aqui não vai ser a mesma coisa. Vai. Por quê? Porque a tradução mental, isso é automático, a tradução mental que será feita com a liberação disso vai levar o indivíduo a acreditar que pode, ainda que tenha uma leitura diferente. Não, porque eu estou dizendo assim, vai aparecer um advogado que vai falar assim, não, a leitura do projeto de lei no Brasil não cabe porque ela não é a mesmo funcionamento. Não importa. Para quem vê a grosso modo, se sente autorizado a fazê-lo. O STJ agora não permite mais abordagem. A notícia vem assim. Você pode tentar traduzir, mas muitos dos policiais, aquele que não tem um conhecimento jurídico mais aprofundado, falou, já não vou abordar mais ninguém, porque eu não vou responder abuso de autoridade. Olha a lógica. É lógico que todo mundo vai entrar nisso. E isso vai acontecer. Ou seja, o projeto deles de poder passa por isso, por criar um problema. E é isso mesmo, é uma questão triste. Por quê? Porque a gente ainda continua achando que esse fracasso econômico, que essas medidas todas são erros. E nós temos que parar de enxergar dessa forma. Não tem erro ali. Não tem erro no trato da pandemia.
A coisa foi feita de propósito, para criar o caos. Aquele estardalhaço todo feito, as medidas, elas tinham muito mais a ver com controle social. Por quê? No trem que eu te permito, você pode ficar aglomerado. Mas na calçada ali na rua, não. Na sala de aula, não. Na igreja, não. Mas nas eleições puderam. Então, aquilo tudo foi feito propositalmente. Para quê? Para fazer teste de controle social. Eu não quero isso e você não faz. Eu quero isso, então você pode fazer. E pare de questionar, senão você é negacionista. E simplesmente foi assim que foi feito. Controle social. Mundialmente falando. Mas por quê? Tinha um motivo, tinha um medo real. E com esse medo, as pessoas, em pânico, aceitaram. Por outro lado, com a violência, as pessoas aqui no Rio de Janeiro já estão aceitando qualquer coisa. Então você entende, ó, aqui eu não posso chamar o Uber, aqui eu não posso chamar a polícia. Tem vários lugares que você não pode chamar a polícia. A essa hora, se você chamar a polícia, ela não vai poder ir, porque ela vai ter que fazer uma grande operação. E a pessoa dali já tem essa consciência, ó, não adianta chamar a polícia. Não adianta chamar o SAMU, porque o SAMU não vai entrar. Ele vai falar assim, pô, não tem como entrar ali. E aí, o que acontece com o cara que tá lá passando mal? Se vira. Espera amanhecer, ou bota num carro e leva você. Porque eu não tenho como entrar aí. Num estado desse de caos, o que vai acontecer? Ou a pessoa ela entra em desespero e nesse estado de caos ela foge, ou a pessoa também entra em desespero e clama por qualquer medida, ainda que seja autoritária. Porque, desesperado, você vai aceitar qualquer medida. Porque você vê aquela solução como sendo, digamos assim, por mais pareça absurda, admissível. Você vai, tudo bem. Se eu preciso restringir o direito de todo mundo, se eu preciso, por exemplo, impedir as redes sociais, porque assim não vai ter o flash mob, o desespero vai ser tão grande que as pessoas vão aceitar. Vai falar assim, não, mas vamos derrubar todas as redes sociais, porque senão eles marcam um lugar e fazem saques. As pessoas vão aceitar. Por quê? Porque ninguém vai querer estar na rua quando isso acontecer. E esse é o problema. Ou seja, eles já demonstraram como será o gatilho. Como será feito. A correlação, as pontas que faltavam. Por que usar o crime? A gente já sabe. Eu preciso de força para ter revolução. O trabalhador não quer. O trabalhador não vai ficar quebrando tudo, destruindo tudo, para entrar num sistema que ele sabe que só vai escravizar ele. Porque até o nome ditadura do proletariado é uma mentira. Porque, vamos lá, qual foi o proletário que assumiu o poder depois que essa ditadura tomou o controle? Lenin era proletário? Lenin era um trabalhador? Ou ele era um ativista político? Stalin era? Mao era? Eles não eram trabalhadores. Essa galera nunca trabalhou. Eles sempre foram ativista político. Stalin era até ladrão. Che Guevara? Fidel? Esses caras não são trabalhadores. É uma elite socialista que só quer o poder para ela. Então o que ela fala? Ela diz que é uma ditadura do proletário. Mentira! É uma ditadura de uma elite que afasta aquela que está ali constituída, seja uma elite monárquica, né, uma nobreza, seja uma burguesia, não importa, para estabelecer a sua própria ditadura. Porque não vai existir uma ditadura onde o povo vai governar. Isso é loucura. Vai sempre ter uma mão de ferro, um partidão, que vai espremer o povo. Isso não foi feito em lugar nenhum. Não, vamos tomar o poder e dar o poder pro povo. Tomar o poder, essa primeira parte eles realmente fazem. Mas dar o poder pro povo, mentira. E é isso que eles vão fazer. Eles vão fazer aqui uma ditadura narco-socialista. Mas quem vai mandar vai ser quem vai estar em cima. O cidadão não vai entrar nessa guerra por esse tipo de gente podre. Não vai acontecer. O que vai acontecer? Ele vai deixar a guerra de lado e o criminoso é que vai ser acionado. Só que hoje nós temos uma horda de criminosos gigantesca. São Paulo, Rio de Janeiro e todos os outros estados. Como eu falo, a porta, né, da cultura Rio de Janeiro foi envenenada.
expandiu para o coração, para o pulmão do Brasil, que é São Paulo. E depois expandiu para tudo quanto é lugar. Quase todo estado hoje tem a presença dessas organizações criminosas, Comando Vermelho, PCC, aí tem a Família do Norte, que é uma derivação. Sempre vai ter esse tipo, vai ter essa presença. Ou seja, isso está espalhando, daqui a pouco está em tudo quanto é lugar. E eles vão para as áreas pobres, que é justamente para quê? Para convencer aquelas pessoas, vocês são vítimas de um sistema. Quem acorda cedo para trabalhar, não vai cair nessa lorota. Mas aquele cara que já não quer, que quer o caminho mais fácil, esse cara vai entrar. Esse cara vai ser alistado. Aquele cara que se seduz por baile funk regado a droga, bebida, que ele vai para curtir o baile funk. As menininhas, as que eles chamam de novinhas seminuas, que é também um ponto a ser tratado. Ele vai para isso. E ali, droga e tudo mais, daqui a pouco tá com a arma na mão, tá trabalhando. Aí, como disse a ministra, né, vai precisar trabalhar no tráfico para sustentar o seu vício, que a família não vai dar dinheiro. Como se uma família de pessoas trabalhadoras, pobres, pudesse sustentar vício de alguém. Então, nesse ponto, esse cara já está recrutado. Só que eu tenho também recrutamento no campo da academia, as faculdades recrutando. Então, eu formo autoridades que vão defender a linha socialista. Eu formo comunicadores que vão falar em nome da revolução. Eu formo várias opiniões no sentido de defender a revolução. Essa elite está formando essa galera. E, ao mesmo tempo, já que o socialista de hoje, ele é um socialista que não pega em arma, mas ele não precisa, porque ele tem uma turba de gente lá, uma horda de criminoso que vai fazer esse serviço sujo por ele. Quando o caos estiver instalado, ele vai resolver. E aí as medidas vão ser as piores. Por quê? Porque, vamos lá, como sempre é feito numa ditadura socialista, vamos resolver esse problema, o crime perdeu o controle. Eles vão colocar, inclusive, criminosos no poder. E essas pessoas vão massacrar quem estiver fora da linha. Porque aquele é a máxima, né? O cara rouba na rua, ele não rouba na favela. Porque ele sabe que lá a punição do traficante é sério. Ele sabe que o tribunal do tráfico funciona. É rápido, né? Um julgamento célere e funciona. Claro que tendencioso. E aí é que entra a questão. É aí que eu vou perseguir os meus adversários políticos. Porque para um socialista não existe criminoso maior do que um opositor ou um traidor. Ou seja, alguém que estava com ele e desistiu de praticar a ditadura com ele, ou seja, não quer ser um socialista ditatorial, desistiu daquilo ali, desistiu da guerrilha, da revolução, isso é um traidor. E para o opositor, ou seja, nós conservadores, todo o ódio do mundo. Não pensem que alguns vão achar que o que eu estou falando agora é loucura. Mas para um socialista, um conservador, que eles agora debocham, chamando de cidadão de bem, isso também tem método, merece muito mais a pena de morte do que qualquer criminoso que seja um estuprador. Para um socialista, sim. Por quê? Porque não existe crime pior do que ser contra a revolução. O contra-revolucionário, o antissocialismo, socialista, ele é muito pior na visão dessa gente. E é por isso que eles fazem os deboches. Ó, o cidadão de bem. Ou seja, eles querem tratar o cidadão de bem, que a gente sabe muito bem que é, como se fosse todo mundo é marginal. Ou seja, cidadão de bem não existe. Todos são marginais. Por quê? Qualquer um que é contrário a eles é, para eles, marginal. E pior do que o verdadeiro marginal. Então essa reflexão nós precisamos fazer. Nós não estamos enfrentando crime organizado. E é por isso que eu falo. A gente não vai resolver o problema do crime com ações da polícia. A ação da polícia é extremamente importante. Para quê? Para frear o avanço do crime, para combater aqueles crimes mais isolados, mas não existe uma forma de combater o crime que não passe pela visão ideológica política, porque o crime hoje serve à esquerda socialista. Não é à toa que todos os partidos de esquerda, eles saem rapidamente em defesa do crime organizado. Não é à toa que o crime organizado tem uma proteção institucional tão grande. Institucional que eu digo em todos os poderes. Por quê? Porque quando tem um crime, vem sempre um acadêmico em defesa. Vem um jornalista, vem um teórico, vem um jurista, vem em defesa. Por quê?
Porque a ideia é justamente fazer com que esse bloco criminoso possa trabalhar à vontade. A ideia de cooptar essa massa é porque o socialista que foi para a faculdade, ele realmente não vai pegar em arma. Ele não vai fazer isso. Não tem nem moral para fazer isso. Eles são fracos. São chorões. Mas ele tem uma força de manobra disposta a pegar em armas por poder. E eles vão vender o que venderam para os trabalhadores no século passado. Não, você vai ter um governo seu. Mentira, vai ser uma elite dele. E assim eles vão poder perseguir todos os opositores. Basta ver que eles não conseguem fazer uma medida. Eles entendem que não, a prisão está cheia, mas basta você falar contra a esquerda que eles querem te ver preso. Eles comemoraram a prisão de deputado, de jornalista, né? Um jornalista que estava nos Estados Unidos verdadeiramente exilado, aquilo sim exílio, não é, Jean Willis? Eu peguei o avião porque eu quis morar em outro país e me digo exilado, porque eu me sinto desconfortável com um presidente que não é o que eu queria. Ou Márcia Tiburi. Isso não é exílio. Isso é você ir para outro país porque você está afim. Agora o Alan dos Santos está realmente no exilado, porque se ele pisar no Brasil, ele é preso. E essa é a linha. Eles entendem que o Alan dos Santos tem que ser preso, porque ele critica a esquerda. Eles entendem que o deputado Daniel Silveira tem que ser preso, porque ele falou contra os ideais deles. Eles acham que isso é normal. Agora, não, o coitado do assassino, o coitado do ladrão já ficou tempo demais preso. Temos que ter medida. Ou seja, eles defenderam o saidão. Se eles querem prisão vazia, eu faço até aqui um desafio. Vamos descriminalizar os crimes contra a honra. Injúria e difamação. Decide isso no direito civil. Se te ofendeu, se fez uma fofoca a teu respeito, direito civil. Só a calúnia, porque está acusando de crime. Mas vamos descriminalizar. Vamos transformar isso em direito civil. Vamos separar crime culposo de crime doloso. Não importa o crime. Se o cara fez sem intenção, vamos botar ele numa prisão menos gravosa. Agora, vamos pegar os criminosos violentos, as organizações criminosas, e vamos trancafiar. De verdade. Porque esses são nocivos e quando saem voltam a fazer o mal. A grande maioria falam que o sistema prisional está cheio. Tudo bem, pode ter pouco presídio, mas vamos lá. Quantos são reincidentes? Quantos passaram por lá e não ressocializaram em nada? Voltaram a cometer crime? É simples. Só que, para a esquerda, só existe um tipo de criminoso. Aquele que não concorda com a esquerda. Na ideia deles, é como eu falei, é muito mais justo prender, matar que seja, alguém que pensa diferente deles, daquele que realmente comete crimes. Porque para eles não existe crime maior do que questioná-los. Tá, pessoal? Essa foi a live de hoje. Tá? Eu fico por aqui e até terça que vem para mais uma live. Convidando aí, quem for do Rio de Janeiro, para a inauguração aqui do comitê de campanha, no endereço que vai estar aí no comentário, na quinta-feira, a partir das 13 horas. Tá?